31 de outubro de 2025, sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores de minhas redes sociais, que alegria nos encontrarmos nesta sexta-feira. Sextou, sintam-se bem acolhidos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos esse nosso encontro, este dia 31, olha só, o último dia desse mês abençoado de outubro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos do 1 ao 5. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, depois de celebrar a vitória do amor de Deus, Romanos 8, 31, 39, agora Romanos 9 até o capítulo 11, Paulo ele enfrenta um problema doloroso. Se Deus ele é fiel e cumpre as suas promessas, como explicar que a maioria dos israelitas não aceitou o evangelho? Então, entre os capítulos 9 até o 11, esses capítulos são a resposta a esta pergunta. Tá? Então Paulo vai refletir sobre o mistério da eleição de Israel, depois ele vai refletir sobre a aparente rejeição do povo escolhido, e depois ele vai refletir sobre a esperança final da salvação de todos, né? Essa sessão não é um tratado frio, né, gente? Mas foi um grito de coração do apóstolo, tá? Ele fala com profunda dor e amor pelo seu povo. Ele é membro de Israel, né, gente? Então, hoje nós ouvimos o capítulo 9, versículos do 1 ao 5, né? E ele abre o tema com um lamento. Nós até podemos dizer um lamento apaixonado pela incredulidade de Israel, seu povo, né? Olha só. Digo a verdade em Cristo e no Espírito Santo. Então ele faz um juramento solene para mostrar a sinceridade da sua dor, tá? Grande tristeza e incessante dor, né? Ele mostra que ele sofre ao ver os seus irmãos judeus rejeitarem o Messias. Olha só o que ele fala, desejaria ser anátema, separado de Cristo. Olha, ele desejaria ser anátema para ver os seus irmãos em Cristo. Olha só, uma expressão fortíssima, né, gente? É como se nós disséssemos assim: eu prefiro morrer ao ver você sofrendo, né? Uma expressão forte, né? Eu desejar a morte para mim em benefício em crescimento do outro, né? Mais ou menos isso. Expressão fortíssima. Paulo ele estaria disposto a perder a própria salvação se isso pudesse salvar o seu povo. Esse amor ele lembra o amor de Moisés no livro de Êxodo, né? Não sei se vocês se lembram. Quem gosta de ler, depois pega o Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Moisés diz a Deus, né? Porque o povo insiste em se afastar de Deus, e Moisés diz, né? Senhor, perdoa-lhes o pecado ou me risca do teu livro. Olha só. Então, nós vemos aqui que o coração de Paulo nos ensina, gente, a sofrer com e pelos outros.
um convite de amar não apenas os que pensam como nós, mas também os que rejeitam a nossa fé. Isso não é tão simples, não é fácil. É uma lição de caridade missionária que Paulo nos dá hoje. O verdadeiro apóstolo deseja a salvação de todos, mesmo à custa de si mesmo. Né? Mesmo à custa de si mesmo. Nós temos sido assim, né? Nós temos sido assim, para a gente refletir. Né? Eu estive em peregrinação, né? Vocês sabem disso, e estou chegando de peregrinação, voltando à normalidade hoje. E nessa minha peregrinação em Israel, que eu fiz em Israel e Espanha, tinham 4 pessoas protestantes, né? 4 pessoas protestantes. Um era adventista, os outros 3 eram batista, né? 2 eram um adventista, 2 batistas e um congregação cristã. Perdão, Assembleia de Deus, Assembleia. E a gente faz um pouco de confusão às vezes, né? E como não é fácil você o tempo todo se vigiar a si mesmo para não ferir o outro. Eu tive essa experiência, assim, né? Vocês sabem que nas minhas homilias que eu faço nas minhas missas, a missa é um culto próprio para católico, né? E para católico iniciado, né? A missa é um culto próprio para quem é católico iniciado, pelo menos que tenha recebido o sacramento da Eucaristia, né? E nas minhas homilias eu sempre explico, procuro explicar, não para despertar ódio ou asco no coração de vocês que me ouvem em relação aos protestantes, mas para vocês aprenderem a diferença de doutrina e saberem defender a fé de vocês, a nossa fé, né? Então vocês sabem que eu sempre faço, né? Falo às vezes de protestante, comparo para vocês entenderem. Eu acho que os fiéis católicos precisam conhecer mais a fé católica. E nada melhor do que conhecer comparando com o que é diferente. Então eu sempre faço isso, né? E inclusive outro dia uma pessoa muito próxima me falou: padre, toma cuidado porque pode ferir a questão do ecumenismo, né? E o objetivo não é ferir a questão do ecumenismo. O objetivo é ensinar e saber fazer as pessoas levar as pessoas, né, a conseguir fundamentar a fé. E agora nessa peregrinação, estando com 4 pessoas protestantes, eu pude ver o quanto é difícil de promover o ecumenismo. O que Paulo fez aqui, Paulo está rezando aqui, gente, sensibilizando pelos judeus que não aceitaram Jesus. Jesus é tudo para Paulo. Ele está se sensibilizando por aqueles que não aceitaram, que perseguem, que blasfemam, que rejeitam. Para a gente refletir também que a gente precisa, às vezes, para promover uma comunhão, também abrir mão, muitas vezes, de nós mesmos. E é desafiador, né? Desafiador. Esses dias eu li no jornal, porque tenho acompanhado a mesma peregrinação, eu acompanho jornais, né? Sobretudo jornais católicos, né? O ACI Digital, Vatican News. E o Papa Leão, um grande promotor do ecumenismo, né? Grande promotor do ecumenismo. E ele permitiu nessa semana que fosse celebrado, na semana que passou, né, uma missa no rito extraordinário na Basílica de São Pedro, que não acontecia mais no papado do Papa Francisco, né? E aí fui ler os comentários, né? Um monte de gente criticando por causa em relação a fala dele em relação ao ecumenismo, que não combina com a igreja, não sei o quê. Fala, gente, pra gente voltar à comunhão, acho que a gente precisa também
de humildade, que é o que Paulo está fazendo aqui. Está fazendo isso, né? Olha só o que diz no versículo 4 e 5. Eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas, os patriarcas, né? Então Paulo ele reconhece que aquele povo, mesmo aquele povo que está blasfemando contra ele próprio, né? Porque Paulo agora é cristão, aquele povo foi um povo desejado por Deus, né? As raízes judaicas da fé cristã, elas existem. O cristianismo ele não nasceu sozinho, no vazio, mas ele brotou de uma história de Israel, né? Um chamado de humildade a respeitar, ao respeito interreligioso, né? A mesma coisa dos nossos irmãos protestantes. Por que eu mencionei esse exemplo que eu vivi na minha peregrinação, né? Porque se existem esses irmãos, é porque eles não foram iniciados bem na fé. Inclusive dos testemunhos, né? Por que eram pessoas que participavam das missas? Por que deixou de ir às missas? Porque não foram iniciados bem. É uma falha, o problema não são eles. O problema fomos nós, os problemáticos. Dá para vocês entenderem. Por isso que eu gosto, gente. E cada vez mais eu defendo isso. Missa dominical é momento de pregar. De pregar. E não só para a gente ficar falando do sentido do atualizar a palavra na vida. Precisa explorar bem a Bíblia. Precisa levar as pessoas a uma compreensão melhor da doutrina. Tem muita gente que só vai na missa, só tem contato com a igreja de fim de semana. É lá que tem que fazer. É lá que tem que fazer. Claro, né? Nós temos o Papa Francisco falou que a homilia tem que ter 8 minutos. 8 minutos não dá para fazer isso. Aí tá bom, pode fazer uma homilia de 8 minutos. E as pessoas não têm profundidade. As pessoas, acontece como esse exemplo que eu experimentei esses dias. Vão se evadindo da igreja, né? Vão se evadindo da igreja. Então, o respeito do outro, uma iniciativa para o diálogo interreligioso é a primeira coisa, o respeito do outro. Conviver com o diferente, ver o que é comum, celebre o que é comum, o que for diferença, deixe quieto. Um respeita o outro e tá bom, né? Aí, nisso a verdade ela vai sendo descoberta, minha gente. Não existem várias verdades. Dá para vocês entenderem que não existem várias verdades. Existe uma única verdade que é Jesus Cristo. E Jesus ele não instituiu o seu corpo com várias cabeças. Ou ele não tem vários corpos, Jesus. É uma cabeça que é ele e um único corpo que é a igreja. Então as pessoas quando vão convivendo de maneira pacífica e serena conosco, elas mesmas vão percebendo o que é a verdade. E é o Espírito quem vai fazer a obra de percepção, de conversão, né? Então, umas perguntas que a liturgia de hoje nos entrega, eu faço para vocês. Nós temos compaixão, dor espiritual pelos que estão afastados da fé, como Paulo sentiu com esses israelitas que não aceitaram Jesus? Nós temos um sentimento de compaixão ou nós temos um sentimento de birra, de perseguição, de implicância? Outra pergunta, nós reconhecemos e valorizamos as raízes judaicas da nossa fé cristã? O cristianismo não nasceu do nada, gente. Um novo povo de Deus que é a igreja é a continuidade do antigo povo escolhido por Deus, Israel. Deus não mudou de ideia. Ele apenas vai planificando o seu projeto para a salvação do ser humano. Nós viemos do judaísmo, respeito, amor às nossas raízes. Nós reconhecemos, valorizamos. Terceira pergunta, como nós podemos, à maneira de Paulo, unir fidelidade à verdade com o amor pelos que não creem? É possível isso? Isso daí é a pergunta cerne da doutrina do ecumenismo, né?
É possível conciliar o amor à verdade com o amor aos que não creem? Como fazer isso? Por isso, minha gente, olha, eu termino a reflexão de hoje dizendo uma coisa para vocês. O Papa Leão muito vai falar do ecumenismo. Não escutem pessoas fundamentalistas, tradicionalistas que tentam desmoralizar a palavra do Papa. Escutemos a voz da igreja, gente, em comunhão com os bispos, com o Papa. O que diz a igreja, a voz da igreja, sobretudo na voz do Sumo Pontífice, é a voz do próprio Cristo. É desejo de Jesus que nós voltemos a ser um, como Jesus e o Pai é um. Creamos nisso. Queridos, finalizo a nossa reflexão de hoje. Essa palavra bonita, né? Nós vemos aqui uma palavra bastante sentimental. Paulo está sofrendo, porque ele experimentou Jesus Cristo, ele gostaria que os judeus, seus companheiros na fé, também experimentassem, mas não depende dele, né? Depende de um encontro. Por isso que ele transforma o fato como que em uma oração, para que Deus possa seduzir todos aqueles que compartilham a fé judaica de Paulo e trazê-los também à fé cristã. Esse seja o nosso desejo. Esse seja o nosso desejo. Que Deus nos ajude e nos dê o dom de discernimento quando nós formos evangelizar. Eu sempre falo, gente proselitista e chata, que fica pregando religião, tentando descer goela abaixo nos outros religião, não convence ninguém, gente. O melhor jeito de evangelizar de fato nós conhecemos a verdade é mostrarmos que nós somos felizes por aquilo que somos. Tem católico que a gente olha e dá vontade de não ser mais católico, gente. Então, pensemos um pouco sobre isso. Queridos, desejo a vocês um excelente fim de semana com muita paz, saúde, muitas alegrias. Força e coragem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.